Hoje vamos ver um pouquinho da história de Rhys Howells. Enquanto milhões de soldados travavam batalhas para disputar o domínio da Europa e do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, um pequeno grupo de intercessores anônimos num lugarejo desconhecido no país de Gales entregava-se a uma outra guerra muito mais decisiva. Que pessoas eram essas? Eram pessoas lideradas por Rhys Howells. Ele foi um homem que mobilizou muitas pessoas para a oração. Um homem que cria e que entendia o poder da intercessão. E as suas orações fizeram diferença no mundo. Vamos entender um pouquinho da história desse homem? Todo intercessor, queridos, tem, por assim dizer, os seus dias de pequenos começos. E eu acho que pouca gente conhece esse homem. Ele não foi um grande pregador, nem fundou muitas igrejas, nem iniciou-se em grandes movimentos. Mas ele foi um homem que impactou a história da igreja. Sabe, quando você pesquisa e quando você encontra aquilo que a vida de intercessão desse homem e das pessoas que estavam com ele, das pessoas que ele mobilizou para a intercessão, alcançaram, a gente vai assim ficar assim impactado com a autoridade em oração que esse simples homem tinha. Ele era ali da região do país de Gales, a sua primeira, por assim dizer, profissão, ele era um mineiro. Ele trabalhava nas minas no início do século XX. Queridos, e esse homem, um homem simples, um trabalhador simples, conseguiu mobilizar muitas pessoas para quê? Para um grande movimento de oração. Queridos, vejam só a linda experiência que Rhys teve com Deus. Olha só, foram necessários 5 dias para tomar a decisão, as quais passou a sós com Deus. Ele perdera 3,5 kg e chorava o dia todo. O Espírito Santo continuou lidando comigo, expondo que a raiz da minha natureza era o ego. O pecado fora cancelado, mas não era com o pecado que eu estava lidando. Eu estava lidando com o ego, resultado da queda. Portanto, no momento em que permiti que isso ocorresse, houve algo purificador. E nunca mais poderia tocar naquilo. Ele, porém, no caso Deus, disse-me que o que era permissível a um homem comum não seria permissível a mim. Queridos, isso te lembra o quê? Essa experiência de Rhys fez dele um nazireu. Os nazireus eram assim, eles não tocavam, não faziam determinadas coisas, não é porque eram pecados. Eram coisas que os homens comuns faziam, mas o nazireu não fazia. Então, Rhys teve essa intensa experiência ali, eu creio que ali ele se consagrou um nazireu de Deus, e isso fez toda a diferença. Como é que foi o preparo de Rhys para o ministério? Bom, ele começou com seu encontro com o Espírito Santo. Para realmente viver sua vida, o Espírito Santo exigiu uma entrega total dele, que a gente viu nessa experiência dele, que ele se transformou num nazireu. Que desejos, ambições, outras escolhas, assim, ele teria que deixar de lado, sabe? Ninguém pode praticar a verdadeira intercessão a não ser por meio do Espírito Santo. Então, o preparo dele veio com o quê? Com experiências que ele tinha com o Espírito Santo. Ele era um homem muito temente e, além de se sentir assim muito, como é que pode se dizer? Ele queria viver uma consagração muito intensa, porque Deus pediu isso a ele. Ele tinha isso como direção do Espírito. E nesse caminho, queridos, o seu treinamento começa com o quê? Ele acolhendo pessoas. Ele começa ajudando pessoas necessitadas, mendigos, identificando-se com as batalhas de pessoas que estavam enfermas, com doenças terminais. Ele se tornou um homem que orava por muitas pessoas, sabe? Orava pela provisão financeira dele e de outras pessoas.
E ele não se preocupava com a reputação dele. O que ele queria, ele não queria ser compreendido, ele queria o quê? Interceder. Tanto que ele era muito incompreendido pelas pessoas, porque o nível de consagração dele era alto. E pessoas que têm um nível de consagração alto muitas vezes não são aceitas. São chamadas de radicais, são chamadas de pessoas que querem se mostrar. Então, assim, ele tinha um nível muito alto, sabe? E ele se consagrou muito, se entregou, ele foi para o campo missionário, viveu experiências ali no campo missionário. A primeira experiência dele no campo missionário, ele deixou o único filho dele. Ele e a esposa foram para o campo e deixaram o filho dele com uma outra família, sabe? O tanto que ele entendia a necessidade dele ir para o ministério, ele abriu mão de muita coisa. E uma coisa que foi foco no ministério dele, assim que ele volta da África, porque ele teve uma experiência missionária na África, ele abre ali em Gales um instituto bíblico. E ali nesse instituto bíblico, queridos, o grande foco era a vida de oração, sabe? E ele deu passos de fé, mesmo sem recursos, ele compra um terreno e ali constrói esse instituto bíblico, que além de ser um instituto bíblico, assim, para ensinar a palavra, foi também um lar para quem? Para missionários. Porque naquela época, o missionário, por assim dizer, muitas vezes não tinha onde deixar os filhos e não podia levar os filhos para a viagem missionária. Era um outro tempo, um outro contexto. E ele ali abre um lar e uma escola para esses filhos de missionários. E ali ele impacta a vida desses filhos de missionários, levando eles a ter uma vida de oração intensa, sabe? Rios, ele entendia bem os princípios de intercessão. Ele entendia e compreendia que realmente eles precisavam o quê? Viver uma vida pela fé, interceder, clamar e ver os milagres de Deus. E a gente vê que na história de Rios, o que mais marca é o poder da intercessão durante a Segunda Guerra Mundial. Como que eles viveram esse tempo? Sabe, em 1936, Hitler já estava avançando por algumas áreas na Europa. E Rios entendia que Hitler era um perigo. É importante a gente entender uma coisa, queridos. Naquele tempo, nem todos entendiam o perigo que era Hitler. Nem todos. Na verdade, a maioria não entendia. Mas Rios, ele já tinha dentro dele esse discernimento. Sabe? E diante do avanço de Hitler, ele sentiu o próprio Espírito de Deus falando com ele: prevaleça contra Hitler. E naquele mesmo ano, ele lançou um desafio para os alunos dele, para o pessoal desse Instituto Bíblico. Ele levantou aqueles homens e aquelas mulheres para serem intercessores da Inglaterra. Sabe? Serem intercessores de todo o Reino Unido. Porque eles estavam ali no país de Gales, né? Então serem intercessores ali do Reino Unido. Deus está pedindo, ele declarou o seguinte: Deus está pedindo intercessores, homens e mulheres que ofereçam a vida no altar para lutar contra o diabo. De uma forma tão real que como se eles fossem soldados combatendo na guerra. Ele via o papel da intercessão como soldados combatendo na guerra. Era esse um dos grandes clamores de Rios. Um dos grandes clamores dele. Então, queridos, nós temos muito que aprender com esse intercessor. Rios entendia que isso era uma guerra, certo? E um encargo especial era entender que, com o avanço de Hitler, o mundo seria fechado para o Evangelho. Hitler queria isso. Ele era um agente do mal. E Deus, ele queria o quê? Levantar pessoas. Pessoas para quê? Para serem intercessores. E em diversos momentos da história da Segunda Guerra, aquele grupo de intercessores fez a diferença. Um dos grandes movimentos de oração que eles fizeram foi durante o famoso milagre de Dunkerque. Foi quando diversos soldados ingleses estavam ali na região de Dunkerque, na França, e eles seriam massacrados pelos nazistas. Mas um povo ali na Inglaterra foi levantado para orar. Até mesmo o rei foi incomodado a levantar um dia de intercessão.
E quem foram dessas pessoas que influenciaram o rei? Foram Hughes e seus intercessores. E a retirada de Dunkerque, ela foi fantástica. Um filme que relata essa retirada, ela não cita esse elemento da oração. Mas esse elemento foi fundamental, foi chave. Porque realmente todos chamam essa experiência de Dunkerque do milagre de Dunkerque. Porque estavam acuados de um lado, a tropa. Hitler vinha com a sua tropa. De repente a tropa de Hitler para. E dá tempo de que diversos barcos de ingleses venham para resgatar aqueles, se não me engano, 300 mil homens. E aquilo foi chamado de milagre de Dunkerque. Amados, o milagre de Dunkerque aconteceu por quê? Por causa de intercessão. Em 1940, queridos, Hitler tenta bombardear a Inglaterra e ele consegue. Mas aquele bombardeio não teve tanto sucesso como eles esperavam. Por quê? Hughes estava com seus amigos, com seu grupo de intercessores intercedendo. E muitos, era um tempo de medo, um tempo de terror, mas aquele povo continuou intercedendo. E ele tinha uma palavra de Deus de que nada ia acertar eles. E eles ouviam os aviões alemães voando sobre eles, mas nenhuma bomba acertou aquele povo. Eles foram poupados por quê? Porque eles eram um povo em intercessão. Meus queridos, a intercessão também muda a história. Queridos, a vida de Hughes é muito contada, essas experiências são contadas com detalhes no livro que você está vendo aí, O Intercessor, de Norman Group, que foi um dos companheiros de intercessão de Hughes. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, ele vai te... O que eu dei aqui foi só uma pincelada, eu contei pequenas coisas, mas com certeza você vai ser muito avivado lendo esse livro. E esse é mais um poço que a gente precisa cavar, que a gente precisa descobrir mais. Amém, queridos?